Bom, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo essa aula de holding, nós chegamos a um segundo momento da aula onde eu posso descrever para você que existem diversos tipos de holding e que elas são feitas com objetivos próprios que não podem ser confundidos. Porque às vezes você vai gastar com a abertura de uma empresa, gastar com transferência de bens, gastar com honorários contábeis e advocatícios e ainda assim você não vai estar abrindo a holding que você esperava. Então, acompanhe comigo nesta tabela quais são os tipos de holding e os objetivos de cada um deles para que você possa decidir, tomar uma decisão favorável para aquilo que você espera, sua expectativa em relação à holding seja cumprida. Primeiro, a holding familiar. Estamos falando que todos os sócios, todas as pessoas que estarão dentro dessa estrutura pertencem a uma família. Então os bens daquela família estarão sob a responsabilidade da empresa e só pertencerão a essa holding pessoas de dentro daquela família. Patrimonial também administra bens? Também administra bem, mas nessa estrutura, o sócio majoritário ou a pessoa que escolheu abrir, que tomou essa frente, ela convidou para a estrutura pessoas que não são de sua família. Talvez sejam sócios de outras empresas que juntos tomaram a decisão de abrir uma empresa chamada holding, muitas vezes holding de participações ou de investimentos, para que todas as empresas desses sócios estejam sobre um guarda-chuva só. Então aí nós temos uma holding cujo o patrimônio, se for uma holding de participação, as empresas estarão no guarda-chuva. São pessoas que não são da mesma família. Se for uma holding patrimonial, são pessoas que não são da mesma família. Mas nós não temos empresas, nós temos os bens dessas pessoas. Então os sócios começam a ganhar muito dinheiro numa empresa e eles começam cada um, ou em conjunto, pagar vários consórcios, adquirir terrenos, todos em sociedade. Aí chega um momento em que eles começam a alugar parte desses imóveis e ter renda. Para não ficar tudo isso dentro daquelas empresas que já estão abertas, que não tem nada a ver com isso, porque a empresa pode ser de indústria de sapato, pode ser uma indústria de sorvete, pode ser uma empresa loteadora de bens. Então, eles não têm nada a ver com comprar e vender, alugar, não são essas atividades. Então, esses sócios que não são da mesma família falam: patrimônio que nós estamos constituindo não vão ficar nas nossas empresas. Nós vamos abrir uma holding patrimonial para administrar esses bens que nós estamos ganhando graças à lucratividade de nossas empresas. E as empresas continuam lá quietinhas. Ou então, vocês sócios, abrem duas empresas. Uma para o patrimônio, que vocês estão constituindo graças aos lucros e dividendos das suas empresas. Outra para que as empresas que vocês tenham, seja uma da área de agrobusiness, seja uma da área de atacado, seja outra da área industrial, essas empresas fiquem numa holding apenas, uma holding de participação, onde existe um guarda-chuva e todas essas empresas são penduradas aqui nessa estrutura. Então, dessa maneira, já falei para vocês o que é uma holding familiar, é o patrimônio estruturado dentro de uma holding para a família. Holding patrimonial é o patrimônio estruturado dentro de uma holding para sócios, amigos, investidores. Pura e mista é uma classificação que qualquer uma das holdings pode entrar. Eu posso ter uma empresa de participação pura ou de participação mista. Por exemplo, participação pura. Eu controlo empresas subsidiárias, mas eu não realizo atividades comerciais. Eu só sou uma empresa holding de instituições não financeiras. Eu não tenho nenhuma atividade, mas eu estou lá com 4 empresas no meu guarda-chuva. Elas têm atividades. Eu recebo, como eu controlo elas, porque eu tenho participação societária nelas, posso ser controlador ou posso ser uma coligada. Se eu tiver mais do que 50%, eu sou controlador dessas empresas. Se eu tiver de 20% a 50%, eu sou uma coligada dessas empresas. Então, eu tenho ações dentro de 4 empresas diferentes e eu sou a holding, mas eu só recebo o lucro dessas 4 empresas. Eu não faço mais nada na minha vida. Eu não tenho mais nenhuma atividade. Minha atividade é ter essas 4 empresas aqui e receber o lucro delas e, pelo método de equivalência patrimonial, aumentar meu patrimônio ou não, porque se elas estão aumentando o patrimônio delas, de forma equivalente, o meu patrimônio aumenta também. Então, quando eu tenho uma holding pura, eu tenho uma empresa de participação com 4, 5, 6 empresas dentro desse guarda-chuva, mas essa empresa de participação não tem atividade econômica. Se ela tiver alguma atividade econômica, ela passa a ser uma holding de participação mista. Por quê? Porque eu recebo lucros e dividendos das empresas que estão abaixo de mim, mas eu tenho minha própria atividade. Vou imaginar que eu sou uma transportadora, uma grande transportadora nacional. E eu tenho 4 empresas aqui embaixo, 2 atacados, um comércio, uma prestação de serviço, só que eu tenho minha própria atividade, que é transporte. Então, eu sou uma holding de participação mista, porque além das 4 empresas, eu tenho uma atividade própria, que é o transporte. A holding administrativa é quando você
tem uma empresa e não quer ter serviços de terceiros. Você precisa de muitos serviços de terceiros nessa empresa. São serviços de um valor agregado grande. Então eu monto uma holding chamada administrativa, cuja especialidade é fornecer administração profissional para subsidiários. É prestar serviço administrativo para as outras 4 empresas. Então as 4 empresas não precisam, por exemplo, ter departamentos de administração. Você vai ser administrado pela holding. Não precisa ter um departamento comercial. Vai ser comercializado pela holding. Não precisa ter um departamento de marketing. Vai ter um departamento de marketing pela holding. Então a holding vai fornecer profissionais da área de administração e afins para subsidiárias. Essa é a finalidade dessa holding, tá? Ela fornece para quem? Para todas as empresas que estão alocadas a ela. Perfeito? Então, tem uma solução que veste como um terno para cada objetivo seu. Marcelo, eu só quero proteger os bens da minha família, eu, minha mulher e meus filhos, holding familiar. Marcelo, eu sou sócio de outras 2 pessoas, nós ganhamos muito dinheiro, investimos em bens, em imóveis e tal, holding patrimonial. Marcelo, eu quero uma empresa para que só administre os dividendos e lucros de 4, 5 empresas que eu possuo, holding de participação. E administrativa, se você quer uma holding para servir administrativamente para outras empresas. Bom, em geral, 90% das vezes que um cliente nos procura no escritório, ele está em dúvida se ele abre uma holding patrimonial ou familiar. Eu acho que com a última explicação isso já ficou claro, mas eu vou dar uma ênfase agora. Qual que é o objetivo de uma empresa holding familiar? Primeiro, proteger o patrimônio da família e fazer a sucessão desse patrimônio. Não cair no inventário, não pagar as custas do inventário, fazer uma transição de bens em 30 dias, rápida, ao invés de ter todo aquele processo demorado, sem litígio. Então aqui, diminuir o valor de TBI e TCMD, holding familiar. Holding patrimonial, sócios ou pessoas que não são da família se juntam porque eles são sócios de vários bens, casas, edifícios, terrenos. Então o objetivo deles é administrar e gerir esses imóveis, muitas vezes sob o recebimento de aluguel e pagar menos imposto. Composição, só membros da família, seja diretamente ou herdeiros, filhos, netos, etc. Patrimonial, pode ou não ser familiar, pode envolver terceiros ou investidores externos. Foco, sucessão, economia tributária para a família e continuidade do controle familiar nos negócios. O foco do patrimonial, rentabilizar mais. Por quê? Porque os sócios estão ganhando dinheiro em outras empresas e se eles deixarem tudo naquelas empresas, eles não conseguem, às vezes se misturam os negócios, eles não conseguem maximizar resultados. Então eles pegam os bens que são comuns a eles, levam para uma estrutura de uma holding patrimonial e tentam rentabilizar os valores de aluguel, compra e venda, loteamento, etc.